bem-vindos ao Pode Revolucionar, primeiro podcast da nossa página Revolucionário Baianacista, onde a gente está trazendo aqui nada mais nada menos que um dos caras que é referência na história do samba reggae, né, e da música baiana também, que é Mestre Jackson. Olá, salve. Mestre, nesse decorrer do samba reggae, a gente, Gole Guerreiro, ela fala sobre a questão que o samba reggae mistura o sagrado e o profano, né? Que vem a história dos negros africanos que vieram para a Bahia, né? Do povo Bantu e o povo Yorubá, né? Que a partir desses povos, das batidas, dos batuques do terreiro, misturou o samba, né? Que é de origem africana, com o reggae jamaicano, que aí surgiu o famoso samba reggae. Como surgiu esse movimento ali no Pelourinho, de acordo com sua perspectiva de vida? Desde mão já queria agradecer esse papo, é uma satisfação. A gente está sempre contribuindo com um legado, né? Se a gente não contar a nossa história, ela se perde, e é importante a gente estar trazendo as pessoas vivas para contar um pouco esse conteúdo histórico e importantíssimo nesse movimento. Você faz uma pergunta e faz esse resumo aí de Goli, que sabemos que todas as influências, ela tem a mãe África como referência, né? Todos os nossos batuques já vindo, né, dos navios negreiros, por incrível que pareça, a gente vem como cidadãos escravos, sem tambores, mas aqui começamos a ter essa influência também indígena, dos povos indígenas e também dos europeus, mas a influência da música africana na nossa cultura, ela é o ponto-chave de todas essas influências. E precisamos entender que a evolução do tempo, do anônimos ritmistas, batuqueiros de várias gerações, eles também vamos desenvolvendo algumas coisas que é espontâneo, né, na vida, né? Quando a gente batuca algo que depois os historiadores, os musicólogos, conhecedores, veem uma influência da África em cima, né, do nosso batuque. Mas a minha vivência ali dentro do Pelourinho, percebemos que tínhamos uma linguagem, essa percussão, como se diz, profana, que é o batuque carnavalesco, né? Eu vivenciei muito batucadas naquela minha geração de garotos, e a gente percebe que esse movimento ele tomou um caminho muito evolutivo através dessa linguagem que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o movimento do bloco afro, o movimento samba reggae. Então ele tomou um caminho totalmente diferente para o que era o passado, né, com a nossa ancestralidade, com essa origem também, né, das matrizes africanas, falando exatamente, né, desse profano que eu estou trazendo, com também o sagrado que temos que respeitar sempre, né? Essa ligação entre o Ileaie e o Olodum aconteceu ou foi algo à parte nesse processo? Veja bem, esse processo do bloco afro, todo mundo sabe que a sua pergunta já traz isso, né? O primeiro bloco, né, denominado bloco afro na liturgia carnavalesca de bloco afro foi o Ileaie. Surgiu muitos outros que também se perderam pelo caminho, né? Não resistiu estruturas, ficaram alguns. Antes do Olodum surgiram outros, né? E a gente entende que a música afro, ela já existia no movimento de rua, no carnaval principalmente, com os afoxés, né? O ijexá, essa rítmica que a gente diz que é o candomblé de rua, né? É o que os terreiros poderiam estar executando no movimento carnavalesco, é o ijexá. Então já existia esses movimentos afros, mas não com essa denominação de bloco afro. Então concordo que quando o Ilê abre esse leque, devido a toda essa influência do negro norte-americano, da black music, né, do reggae surgindo, né, o movimento negro ficou muito forte dentro dos nossos movimentos de comunidades, né, nos nossos bairros. E isso todo mundo sabe, quando
tem um pontapé, tem uma sequência, né? Tem uma continuação. Então foram surgindo outros blocos, né? E até hoje o Ilê tem essa identidade, né, mais forte como bloco afro. Nós temos diversos, mas os blocos afro hoje têm uma linha um pouco mais aberta, com mais liberdade, né, de expressão. Às vezes não contempla só a negritude, né, a negrada, né? Tem blocos que traz dentro como associado estrangeiros, né, brancos e negros juntos, e o Ilê aí tem essa identidade mais afrodescendente. Então o papel do Ilê aí foi fundamental e é até hoje, né, para manter esse legado de um bloco afro representando todo esse legado ancestral da nossa negritude, não só na linguagem musical, na estética, né, na sua identidade pessoal. Agora, o Olodum chegou em outro caminho, né, uma evolução que foi também repercutido através mesmo da sua música, né? O Olodum partiu para um caminho que foi também fundamental para esse boom da música baiana, né? Então, através do Olodum, a música baiana não seria mais a mesma, né? Os tambores do Olodum deu um caminho que eu posso dizer que alavancou essa nova música baiana, né? Certo. Agora me diga, quem é o Mestre Jackson dentro desse processo de construção do samba reggae ali pelo Olodum, Pelourinho? Poxa, Mestre Jackson hoje um cidadão de 60 anos, mas fui um garoto que cheguei no Pelourinho com 4 anos de idade. Eu sou nascido numa cidade, né, de Candeias, né, metropolitana aqui de Salvador, mas já cheguei no Pelourinho com 4 anos de idade e vivenciando, convivendo com batuques, tambores, capoeira. Tive a oportunidade de conhecer Mestre Pastinha, né, garotão ali tocando ainda um pandeirinho, um pouco descoordenado, né, convivendo ali, como a gente sabe que é a história do Maciel Pelourinho, que as pessoas precisam entender o que era hoje esse centro histórico, mas ali era chamado Maciel de Cima, Maciel de Baixo, o Largo do Pelourinho. E a minha vida foi isso. Garoto convivendo com tudo isso. Quando não era manifestação de capoeira, era batuques. Esses batuques, por ser criança, nos inspirava a repetir dentro de casa através das panelas, né, da minha mãe, né, batucava. Quando não era nas panelas, a gente foi crescendo ali no dia a dia do Pelourinho, nas chaparias de carro, né, ficava ali batucando numa lata, até ter a oportunidade de tocar um tambor com um cara que ele era muito importante no cenário da música, como muitos foram, né? Mas ele já fazia um social sem existir social no meu ponto de vista, porque assim, tocar tambor naquela época o cara já tinha que vir de terreiro, era adultos, não tinha trabalho, não tinha jovens, não tinha crianças, não tinha adolescentes tocando. Dedicado àquele projeto ali. Não tinha isso, né? As baterias queria mesmo ritmistas, batuqueiros. Quando não era de terreiro, era o cara que já tinha, como eu posso dizer, um dom, tinha ousadia de chegar ali e batucar um samba, né, de tambor na rua. E aí eu tive essa oportunidade de presenciar ensaios, e foi um momento que esse cidadão convida vários jovens que ficavam ali olhando, não era nada elaborado. Ele percebia que era um garoto daquele que queria também tocar, já sabia que a gente tocava, repetir ali nas latas. Ele aí me chamou. Eu tenho que sempre falar que para mim foi um cara muito importante na minha história e na história de muitos outros, tanto com Carlinhos Brau, com Neguinho do Samba, Tony Mola, muitos músicos que de referência passou na mão de Mestre Prego, né? Mestre Prego foi uma das referências de diretor de bateria, que era assim que era chamado, né? As referências dos batuques de Salvador naquela época eram diretor de bateria. Ainda não tinha esse legado de mestre, mas é um mestre que a gente tem que respeitar. E daí não parei mais, né? Aí não parei mais tocando e vivenciando outros mestres, né? Como Baraúna nas escolas de samba, né? Valdir Lascada, né? Grandes outros mestres foram Regi, do Apache e outros. A gente foi Dedé, né? Muitos diretores de bateria e ritmistas, né? A gente precisa entender que você está ali do lado de um batuque vendo diversos ritmistas. Na época, cada um era muito
diferenciado, né? O bom do batuque é esse, a gente não era muito técnico, não era muito repetitivo, né? Cada ritmista agora Original. Claro é original e tinha uma coordenação do regente ali através de uma postura rígida com a gente, o apito era fundamental, mas o batuque, ele era, como eu posso dizer, era algo que nos dava prazer de batucar, né? A gente não tocava só como um mercado de trabalho, né? Esse batuque carnavalesco na época, né? Ali escondido nas grandes referências do centro histórico, ali quando o carnaval ainda era um pouco esquecido, não tinha um cenário, né, dos grandes mercados, era um batuque que o cara ia às vezes mesmo só por ir, por espontaneidade, Por prazer. por prazer. Hoje eu não sei se vocês sabem, é um exemplo ainda até as escolas de samba no Rio, às vezes aquela bateria que está ali, os caras pagam a sua fantasia, pega seu instrumento, sangra a mão, toca ali aqueles 60 minutos na passarela e é um prazer, né? Agora sabe que tudo hoje não é só assim, a gente não pode ser explorado, tem que ter mercado, Tem que né? ter. Não pode viver só da emoção, né? Daquele sentimento. Hoje alavancou um mercado muito grandioso, né? Na música percussiva, né? Da Bahia. Isso aí. A gente vê que nesse processo, nesse crescimento que chega, né, a parte percussiva da Bahia, vem muita gente de fora, Jimmy Cliff, Michael Jackson e outros grandes nomes, né, da música e de produção cultural de fora. O senhor acompanhou de perto esse processo? Sim, eu estava no Olodum ainda quando começa, né, ter esse boom, né, diferenciado, né? A gente precisa entender que o samba percussivo, que é considerado carnavalesco, por que eu falo isso? Porque a música baiana, ela inicia na rua através das suas manifestações, não só de carnaval, como também de festas profanas, né? As festas de largo. Então o carnaval foi a vitrine de todas essas manifestações populares da Bahia. Então quando o Olodum já começa a ter uma evidência musical diferenciada nos seus ritmos e as suas composições, que a gente precisa falar que samba reggae, nós falamos muitos, você vê muitas matérias, as pessoas falando só do ritmo, mas é importante a gente falar da composição. O compositor é fundamental dentro do samba reggae. Então hoje eu gosto de dizer assim, o Olodum tem uma bíblia musical, né? Se você parar para olhar os livros musicais, todas as faixas compostas por grandes compositores, vocês vão ver que é onde está, né, o ouro do Olodum, né? Onde está a riqueza dentro das suas composições. Claro que quando eu fui de um tempo que o diretor de bateria dentro do Bloco Afro, ele foi fundamental para disseminar essa música baiana, porque se você entender o Rio de Janeiro, ele é um enredo, o compositor ele só pode compor naquele andamento, naquela batida, né? Então você sabe o que é Rio de Janeiro, que é um samba enredo. Na Bahia ele começou cadenciado, né? Virou o samba afro, virou samba reggae, tem hora que você tem um galope, ou uma hora. Então tem uma diversidade de rítmicas dentro da composição, né? Então, o Ilê aí quando sai logo no começo, né? Aquela música, não me pegue, não me toque, por favor, não me... Ali você vê um samba cadenciado. Daqui a pouco você já vê longas viagens pela Olodum, uma coisa mais samba mais pra frente, né? E aí, cada composição faz com que o diretor de bateria ele tenha um sentimento de que forma ele vai, né, acrescentar uma rítmica para alavancar o conjunto da obra, que é o compositor interpretando a sua música e o regente desenvolvendo o ritmo específico para cada. Tinha hora que dava certo, tinha hora que não dava. Por que eu digo isso? Porque eu aprendi muito nessa caminhada, porque às vezes a gente evoluía você é um compositor que traz uma música inédita. Como é uns festivais? O festival, o compositor cantava aquela composição, a gente tinha uma letra ali para acompanhar, para a gente olhar a letra e entrar no refrão. E às vezes quando a gente entrava no refrão, por espontaneidade, não tinha ensaio, não venha dizer, o diretor de bateria já ensaiou com o compositor para fazer algo. Não, era na hora. Tinha hora que não agradava a interpretação do compositor e às vezes não dava certo, ou às vezes a gente avaliava o público atrás, o público tirou o pé do chão, então o ritmo
é agradável, funcionou. Então era muito não era um espetáculo, era ali na hora, né? Era ensaio mesmo. Então alguns ensaios, né, na sua maioria deu certo, né? Essa levada que a gente desenvolvia, que foi assim que foi evoluindo e foi chegando ao samba reggae. Mas a sua pergunta sobre esses artistas que chegaram se sentirem atraídos pelo batuque, exatamente. Então o reggae já estava também sendo tomado na música baiana, né? Tinha também essa influência do reggae, os bailes do reggae no centro histórico ali no Pelourinho. Então, antes de ter a nomenclatura, antes do próprio Neguinho do Samba chegar no Olodum, eu falo como testemunha porque eu fui fundador, vivenciei ali como ritmista todos esses anos dessa história. Então, teve uma composição que foi mais ou menos isso que eu fiz a comparação com o Rio. A gente tocava um samba, né, um pouco mais à frente, dentro do Olodum, era a maioria dos nossos ritmos mesmo, e chega uma composição dentro da quadra do Olodum, totalmente em reggae, que é Coração Rastafari de Djalma Luz. Então, quando o cara sobe, que foi Bujão, né, um camarada, um amigo que está aí, que ele é convidado, a composição é de Djalma, mas quem interpretou foi Bujão. Ele chega na quadra do Dodô e canta, né, um reggae no coração, né, coração da rua, no horizonte vai rasante, meu grito vai encontrar. Olha aí o cara tem a percepção de fazer a clave de reggae, né, da guitarra ou do levado do reggae, né, e aí a música fica no sentido de reggae, samba reggae, né, não que foi ali que foi denominado o nome samba reggae, não foi, aquilo ali passou, foi uma passagem, foi uma percepção do diretor de bateria, né. Então, depois, lá na frente, que surge a nomenclatura samba reggae através de Paul Simon, né? É quando Paul Simon chega em Salvador, que ele vem, e já era um grande músico, né? Vocês sabem que pesquisava a África, o mundo afora nas suas pesquisas, pela estrutura de conhecimento musicais no mundo, da World Music. Ele vem em Salvador, mas ele não vem especificamente para o Olodum, ele vem beber na fonte da Bahia, passou ali onde tinha o Badawi, passou no Araqueto, passou no Muzenza, no Gandhi, e quando ele chega no Olodum ele vê o diferencial, né? Esses tambores tomando força na música baiana, né? Através a energia do tambor, né? do faraó, essa coisa toda. Então é isso aqui que eu quero, ele aí consegue fazer, não é, uma evolução rítmica, né, com o Olodum, e para você entender que foi uma proposta espontânea. As pessoas hoje vê a gravação de Paul Simon, mas precisam entender assim: Paul Simon chega na quadra com parafernália de sonorização, grava várias claves, várias levadas, tanto eu e o Nigão ali junto, né, ele na frente, eu no meio, regendo, e ele leva isso para fora, para o país dele, para os Estados Unidos. Lá ele, nos seus estúdios, ele começa a fazer os seus cortes, musicar, e aí que ele compõe as músicas com aqueles violões. Quando fica pronto, ele volta para fazer um clipe, né? Ele procura o Olodum novamente para fazer o clipe. Isso que é interessante, para você entender que aquela introdução de entrada, né? Neguinho do Samba nem sabia o que ia fazer. Não estou falando isso no sentido de crítica, não. É porque assim, foi o que eu fiz. Ah, Paul Simon está aí querendo agora que você repita aquilo que você fez. O que foi que eu fiz? Eu fiz um monte de variações, não sei o que foi que eu fiz, né? Assim, é o ponto de vista dele, no bom sentido, não sei o que fiz. Aí, tanto que se vocês parar para avaliar as pessoas que estão vendo essa matéria, esse momento meu, você vai olhar agora o clipe de Paul Simon nas escadarias, você não vê Neguinho do Samba, você vê um garoto, um menino novo, que teve a percepção, memorizou a crave, né? Aí você vê a música lá, Paul Simon nas escadarias com violões, mas você não percebe que existe a variação feita por Neguinho do Samba, porque é esse lance que é importante a gente entender, que a música hoje você tem que gravar tecnicamente, o que você gravou você tem que repetir no playback, né? Aquela época o samba reggae foi muito assim, a gente variava muito nossos durante as músicas, preenchia muitas variações, e isso às vezes não sei onde deixei a questão do dó, ré agora, exatamente, né? Então foi muito espontâneo, né? Então, e aí sim
Paul Simon termina essa gravação, né, e ele tem a imprensa ao seu lado e ele fala de uma forma que o que ele viu em Salvador tem uma mistura entre o reggae da Jamaica e o samba da Bahia, o samba do Brasil, o samba reggae. Então, quando ele fala isso, que começa, né, a espalhar essa ideia do samba reggae, que não foi o Broco, não foi eu, não foi Neguinho do Samba, não foi a entidade, foi de repente através de uma fala que se deu essa nomenclatura de samba reggae. E eu gosto de também até de provocar aqui, da mesma forma como foi a nomenclatura do Axé Music, né? Gamenon Brito, um jornalista, né, daquela época do Correio da Bahia, que ele também fala que essa música baiana, né, carnavalesca, ela tem uma cultura do Axé Music, né? Foi dessa forma também um jornalista que deu esse nome de Axé Music, né, na música baiana também. Que, né, o axé é usado muito no candomblé, né? É uma reverência, né, como se fosse um amém, que assim seja. Né? Então tem essas duas. E aí sim, o Ilê também não tinha uma nomenclatura, mas quando começa a sociedade, a música ter necessidade de ter nomes aos bois, aí o Ilê também reflete e dá uma nomenclatura de samba afro para não ser a mesma linguagem do Olodum, que é samba reggae. A mesma coisa é o movimento Timbaleiros, né? Da Timbalada. São três, né, parâmetros, três vertentes exatamente: o samba afro, o samba reggae e Timbaleiros, né? São as três vertentes da música de rua hoje em Salvador. Claro que já surgiu aí agora outras linguagens percussivas como o samba, o pagode, né, o pagodão, o pagode mais arrastado, aí vai surgindo várias possibilidades, né? Aproveitando e falando essas variantes que vieram surgindo a partir do samba reggae, aí você pega o pagodão, né, que você falou, o pagode, aí tinha só uma levada, né, aquela pegada, aquela batida, né, tudo parecido. Aí você entra com a timbalada, né, que já tem um ritmo um pouco diferente do samba reggae, mais agitado. E você pega hoje os meninos do Afrocidade, do Atocha, que eles fazem um pouco dessa mistura com o DJ, com o pagodão, que dá uma sonoridade bem legal. O que o senhor acha desse processo? Exatamente. Você falou muito bem que o samba, ele começa com uma crave, né, do recôncavo, né? A crave do samba era uma só. Alguns grupos, como a gente sabe que existe a linha fonográfica, a linha gravadoras, os grandes artistas que saíram aí. Eu gosto de citar a grande evolução ali do Gera Samba, que se tornou o Tchan nessa musicalidade. Aí veio diversos outros grupos, Terra Samba, entre outros, né? Depois chega agora uma nova geração como a Harmonia do Samba, né, que é uma linha a mais, mas também chegou agora também essa linha que foi influente, muito positiva também, de Márcio Vitor no Pissirico, trazendo uma linha percussiva dentro da escrave. E você vai perceber que o samba reggae está ali dentro, quando você vê as varinhas dentro da bacurinha. Ali tem uma contribuição muito forte. Timbalada, Carlinhos Brau, porque foi o cara que teve a criatividade de criar a bacurinha, que você reduz um repique, que o repique na música percussiva era 12, 10 ou 14, o que é 8. Essa bacurinha que Carlinhos Brau fez. Então, essa bacurinha dentro da timbalada, ela já foi para os palcos, para os pagodes, né? A bacurinha e as varinhas do samba reggae, que Neguinho do Samba, que foi importante nessa linha das varinhas. Então, o pagode chegou também de uma influência do samba reggae, né? Isso e aí, da influência, como você falou também, do próprio timbal dentro. Então é isso. Então a ciência percussiva, ela precisa beber da fonte e captar todas essas evoluções, né? A gente entende que nós, seres humanos, nós temos muito esse caldeirão, né, de ousadia de trazer fusões. E esses grupos que você citou aí, hoje, faz um ritmo percussivo que ele é muito efervescente, é muito rico, que está aí. Agora, é diferente de um movimento de chão, porque eu vou citar aqui um movimento que eu gosto de falar muito, porque a escrave, quer dizer, a base rítmica que surge quando ela está numa força midiática. Quando eu digo a mídia do tambor foi o chão, foi os ensaios, foram sua esquadra, né? Essa fé, porque todo mundo foi lá beber na fonte do Olodum? Porque era ali na quadra que todo mundo começou a ver essa batida, essa percussão, né? E levou
para os palcos e levou fonograficamente para os discos, né? Influenciou o Axé Music, muitas bandas baianas tituladas de Axé Music veio beber na fonte dos tambores e também das composições do Bloco Afro. Aí né? surge a mistura, né? Surge essa mistura, né? Então é um samba reggae eletrônico, né? O que é o Axé, com todo respeito? Foi os tambores em cima, né? De um palco, do acréscimo da guitarra, teclado e baixo. E aí foi surgindo essa linguagem, porque a gente sabe que essa música, ela hoje tem, né, um contexto muito bacana desses grupos que estão aí fazendo esse pagode, uma mistura de bases eletrônicas com as bases também orgânicas. Isso é fundamental, né? Eu acho que eu fiz uma entrevista agora também lá para o Godzilla, interessante, desses gravões, né? Dessas batidas graves que estão surgindo nessa música percussiva de palco, eletrônica, né? Isso é muito bacana. E eu tô aqui também para aprender, porque a nossa contribuição é um pouquinho, né? Já tem uma história lá atrás de vários discos, vários LPs de vários artistas, mas agora venho também sendo chamado, gravei aí algumas faixas no Baiana Assist, gravei com Marral Pita, gravei agora com Pituca, que é Marcola Pituca, uns caras com essa linha de ritmos, com propostas, né, dos beats eletrônicos, dos samples, né, dos pads. Então isso tudo é fundamental até para a gente também entender, né, essa influência da música percussiva hoje no movimento também eletrônico, né? Show de bola. Baiana System, ele entra nesse contexto, né? É bom, o senhor citou aí, e traz esse olhar através até do documentário, né, que é a Manifestação Carnaval do Invisível, que traz à tona essa questão das nossas origens, né, da nossa ancestralidade, do que está ali por trás dos bastidores do carnaval que a gente não consegue enxergar. E aí tem uns pontos que o senhor fala, né, com o mestre Bira, que é em relação ao legado, né? Como é que vai continuar esse legado do samba reggae, dos tambores da Bahia? Qual é o caminho que ele vai ser tomado? Mestre Bira fala também sobre a questão do valor, né, do cachê dos meninos ali que tocam no Ludum, dos músicos, próprios músicos aqui da Bahia, que não existe essa valorização. Às vezes a banda ali recebe 160 mil, 200 mil num cachê de uma música, de um show, e o músico ele não recebe tipo 10% daquilo ali, né? Chega a receber até menos que 1% do valor que foi pago naquele processo. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu já tinha entrado nesse questionamento, né, em outras entrevistas, até nessa mesmo, desse documentário do Baiana, que nós percebemos que nós estamos ainda aqui, uma África disfarçada, né? Vivemos em tribos, sendo explorada toda a cultura, né? As pessoas bebem da fonte, né? Mas seca essa fonte para a gente que desenvolve, né, toda essa linha. Os músicos, que é importante para todo esse movimento da nossa ancestralidade, que é esse tambor, temos respeito pela música ampla, né, ao músico universal. Temos que entender o músico clássico, o músico instrumentista, mas o cara que tem o tambor na sua mão, ele sempre foi desvalorizado. Você conta de dedo alguns que vencem, né, que tem vitórias nesse legado da música. E quantos você sabe que vou deixar de tocar tambor, vou sair da cozinha e vou para a sala de estar e vou cantar? A gente conhece muitos que deixou o legado de tocar seu tambor para ser cantor. Então tá assim, porque ele às vezes não quer manter a sua bandeira do batuque, porque é desvalorizado. Quantos músicos hoje estão deixando de ser ritmista ou percussionista de uma banda para fazer uma linha, no bom sentido dessa palavra, carreira solo, ter sua status individual? Hoje, muitos vivem fazendo projetos próprios, vivem dando aulas, workshops, né, fazendo projetos de ensaios, né, como eu acabei de dizer, porque o artista não tem nenhum respeito pela música de percussão, né? O percussionista hoje, ele, como você falou, ele é muito desvalorizado, né? Você vê várias bandas aí que tem uma tendência
de nada contra a nova geração, mas você que chega um momento que você precisa de respeito e senta na mesa para pedir, né, algum acréscimo ali no seu valor, aí já é tratado como criador de um problema na discussão de grupo. Aí começa a se romper, eu vou puxar o tapete dele, vou botar outro, porque todo mundo quer entrar, né? Tem muitos garotos aí sonhando no toque. Então, por assim, o trabalho social é fundamental, mas precisa se trabalhar o social com respeito e com dignidade de valorização. O menino não pode, eu não posso dar aula a uma nova geração de garotos e dizer a ele assim, qualquer dia que você estiver lá no trio, dê um tchau para cá para baixo e diga que está todo não, porque é isso que esses artistas querem, explorar essa juventude e não pagar o valor que é necessário. Porque um músico harmônico, ele tem um valor. Vou citar aqui, estou vendo uma classe de teclado, guitarra, contrabaixo, um sopro, um baterista. E o percussionista, que está ali também se acabando fisicamente, né? Porque todos é mais cansativo. O baterista e o percussionista, ele exerce muito o corpo, né? Então é esporte, né? É desgaste, né? O cara tá ali com a mão calejada, principalmente no carnaval, que você é explorado fisicamente, né? E de repente você, na hora de receber o cachê, tá ali o cara, porque estudou o teclado, tá ali tocando simplesmente só os dedinhos. Tô aqui coçando a mão só numa palhetazinha e eu me acabando, vou ganhar menos. Então, e outra coisa, reflita, eu vou citar aqui uma entidade. Você chegava a ver o set do Chiclete com Banana, né, de Valtinho Cruz. Você via uma parafernália de instrumentos para tocar percussão. Claro que ali tem uma produção por trás, para que não é ele que carrega. Imagine, a percussão ela é muito ampla às vezes em cima de um trio. Por isso que está surgindo essa discussão, que muita gente está saindo do orgânico e botando o eletrônico, né? Velho, eu assisti um show agora recente de um amigo, que eu tava cá embaixo como público, e quando eu fui ver no ouvido, para ouvir, antes de eu olhar, para ouvir, gravão, um samba regra ali dividido, a escrave, independência, maravilhoso. Quando eu chego, eu tô vendo ele no aparelho, quer dizer, mas ele me disse o quê? Mestre Jackson, como é que eu vou trazer todo esse parafernália de três surdo, timbal, conga para aqui, que eu não ganho para isso, eu não tenho como pagar um táxi, eu não tenho um funcionário para fazer isso. Então, é mais ou menos essa discussão que a gente está trazendo, que às vezes o percussionista está fugindo, né, das suas características materiais, porque é muito material e pouco cachê, não é verdade? O cara ter hoje uma evolução, para quem está assistindo, sente falta mesmo dos tambores, né? Ali, orgânico, né? A estética. A energia, né? É legal a estética do tambor. Então eu provoco aqui. O eletrônico é bom para ouvir, né? Mas o tambor precisa ser orgânico para ver. Então, são duas coisas que é uma discussão que não sou eu. Complexa. É muito complexa e eu estou aqui para aprender, né? E estar sempre trazendo essa discussão, né? Essa discussão. É isso aí. Passando pelo Pelourinho, nesse contexto histórico aí, né? A gente retoma lá essa parte histórica, falando de muita dor e sofrimento. A gente vê essa mudança do Pelourinho na parte das características, né, do Pelour, como era um tempo atrás, e passa a ser tratado como um shopping cultural, como assim foi intitulado recentemente, né, em um artigo que eu fiz uma pesquisa. O que é que o senhor tem a dizer a respeito dessa desvalorização ali das próprias pessoas que conviveram ali durante um período, e hoje tem muitos casarões que se encontram fechados, né, mascarados, que você vê que tem pintado bonitinho com placa do governo, mas que por trás está tudo prestes a ser demolido ou a cair no chão. Qual é a sua opinião aí? Isso aí, como se diz na nossa língua, a maquiagem, né? A maquiagem. Mas, poxa, são raras oportunidades de a gente estar falando isso, porque às vezes a sociedade, né, quando procura Mestre Jackson para falar um pouco, às vezes só quer falar dessa influência do tambor, da minha influência como percussionista dentro do Olodum, dessa música, e você traz agora um questionamento muito importante, porque se hoje
o centro histórico é tratado como um shopping cultural, ele também foi lá atrás, né, historicamente degradado de muitos anos, né? Eu convivi ali nos anos 60, né? Aquele Época da ditadura. Ditadura, né? E sombrio, escuros, né? Aquela coisa mesmo. E as pessoas que moravam ali era uma discriminação, né? Porque era como se fosse o lugar velho de Salvador. Então, o que era que tinha ali? Só bichos, né? Era tratado como animais, né? E não tinha nenhum serviço público, né? Os casaris cada vez mais sendo, né, degradados pela história, né? De anos, né? Histórico do centro histórico é o começo de Salvador, todo mundo sabe disso, são de anos. E passamos alguns momentos ali difíceis, mas também começaram a aparecer entidades que acreditavam um pouco aquele público, aquelas pessoas que estavam ali, né? E uma das entidades de uma instituição que, coincidência ou não, onde eu estou aqui agora batendo esse papo com você, foi o SENAC, né? O SENAC ali me lembro desse presidente, Deraldo Mota, não sei se ele foi um dos primeiros, mas foi um dos que foi referência, eu levei isso até hoje na minha memória, Deraldo Mota. Ele entra ali no centro histórico, na época ainda degradado, parece que ele estava assim à frente do tempo, né, de entender que futuramente aquilo poderia ser muito positivo para a própria instituição. Então, quando o SENAC entra, ele não entra nessa febre de recuperação do centro histórico, não. Ele entra com o Pelourinho degradado, as pessoas começaram a se misturar, né? Por isso que eu falei, quando eu era garoto ali, eu tocava ali nas chaparias de carro, porque esses carros era a elite de Salvador que queria ir para o restaurante e curtir o show folclórico, né? Ali tinha Mestre King, né? Que tinha um projeto de show, ali revelou vários músicos, dançarinos e capoeiristas para o mundo no sentido de espetáculos, né? Sim. Né? Então, esse público que ia para o Pelourinho ou ia para o restaurante, né, jantar ou almoçar e assistir o espetáculo. Então eu ficava ali tomando conta de carro, que era uma coisa garoto, lucrava, porque você, quando chegava o patrão, às vezes ele encontrava eu ainda batendo ali na chaparia, né? Porque a gente, como bom sentido da música, a mão coça, né? Você não consegue ficar parado e já garoto. Tá no sangue. Tá no sangue. E depois que teve a necessidade do governo fazer essa reforma, que eles olharam na frente, esse projeto de renovar o centro histórico, é aí onde vem a porrada, porque se pensou em fazer tudo isso, mas nós fomos maltratados, em bom sentido da palavra, porque não teve uma equipe, que eu posso dizer, que assessorasse toda aquela comunidade, né, nas suas devidas, né, realidades de recursos, de moradia, de quanto você poderia receber para sair dali. Então, foi um cala-boca, como se diz na política, né? As casas ali, tinha gente que morava em divisões de quartos, com bicos, né, compensados, mas tinha também pessoas com muitos anos naquelas casas. Então, algumas pessoas ganharam um valor irrisório, que foram buscar um terreno em áreas ao redor da Bahia. Muita gente foram para outros bairros, comprar ali um terrenozinho, mas a maioria das pessoas não quis sair do centro histórico, se locomoveu ali para Saúde, Carmo, Tabuão, Baçapateiro, e porque não queriam sair não sabiam o que era um bairro, né? Fora da porque o centro histórico é diferente de uma comunidade de bairro, né? Nessa área de favelas, de comunidades, né? Nossos guetos de hoje. Então muitas pessoas foram morar de aluguel ali, né? E esse dinheiro do aluguel acabou. Essas pessoas começaram a dormir, morar, né, nos passeios da Baçapateiro, debaixo ali de um viaduto, né? E aí ficou um período dos anos 80 muito feio o centro histórico, né? Como se diz, o tapete, né? E as sujeiras ao redor, né? Ou de baixo, né?
Então a gente perdeu muito a comunidade, né? Eu mesmo saí do Pelourinho com minha mãe, eu era ainda garoto, minha mãe ganhou um dinheiro irrisório e até hoje ela não tem uma residência, hoje ela mora comigo ou com uma irmã minha, nós temos hoje o nosso ambiente, sou casado e tenho uma estrutura de vida, então minha mãe não conseguiu ter uma casa própria, porque foi expulsa dessa forma, né? Ganhou um dinheiro irrisório, leiga nesse processo, o dinheiro foi embora, então se a gente não tivesse uma base do nosso crescimento, estava aí também abandonada, como muitos e outros. Claro que ali ficou um ponte de algumas pessoas, né? Ali você tem ali o FUA, você tem ali algumas pessoas que eu não recordo o nome agora, alguns bares, alguém ficou, mas muito pouco, né? Então, esse shopping cultural que ficou centro histórico, ele se tornou limitado. Eu vou aproveitar aqui a nossa fala, porque se você perceber que o governo fez uma parte, e essa parte foi muito pouca, porque o centro histórico ele é muito amplo, né? Ele vem de lá, da Barra até a Lapinha, aquela área toda ali, centro histórico, e quando você percebe que um caminho está arrumado, existe o outro lado degradado, porque aí você vai ver a violência, as influências de todo mundo querer ir para o centro histórico, né? Drogas. Você vê, né, a juventude que está lá hoje, as drogas. Então, você percebe quando tem essas manifestações populares na cidade, você vê lá as dificuldades, né, de todo mundo sobreviver onde tem algo para oferecer, que é esse turista, e nós mesmos baianos, né? Então, tem muitas coisas muito positivas, né? A gente não pode falar negativamente da nossa cultura, do centro histórico. Precisa ser melhor aproveitado, mercado constantemente ali, eventos culturais, e de vez em quando a gente acerta em muitas coisas ali. Isso é bacana. Mas teve esse lado, né? Que perdemos muito no sentido. Então, você vê hoje ali o Santo Antônio, né, crescendo culturalmente, porque tudo era só ali vinculado só ao Pelourinho, né? Você abrangia mais principalmente o carnaval, né? O carnaval que você vê naquele documento do Baiana, que você percebe que a gente fala e os registros, vê que o carnaval ele era ali esquecido, era invisível para a sociedade, que era esse carnaval ali do centro histórico, Bassapateiro, né? Não tinha ainda esse mercado. E né? Como você falou que o carnaval ele começa ali, a partir dali, né? Aquele carnaval de rua, da manifestação popular, que o pessoal sai das casas de show, né? Que era os bailes, os clubes, e começa a criar esse carnaval de rua. Então hoje você tem um circuito chamado, né, o Batatinha, que é ali teu lado também, idosos, crianças, aquele carnaval de sopro e percussão, não é um carnaval com grandes entidades para tomar o Pelourinho. Claro que ali é a concentração de um dia, que é o Gandhi que sai dali, é normal, mas o Gandhi se manifesta dentro do largo, mas sobe para a cidade e segue seu caminho artisticamente para aproveitar o carnaval. Então, o centro histórico ele pode também ter as possibilidades de outros espaços, né? Como você vê, você falou nesse instante de muitos prédios degradados. Eu tive uma vez em Nova York e percebi que os casarios históricos de algumas cidades, ele tem fachadas toda pichada, não, como se chama de, me corrigindo, grafite, exatamente. Mas quando você entra, ele é ou um estacionamento ou quadras esportivas. Quando você entra, você vê uma quadra de tênis, principalmente muito de basquete, né? Boxe. Então é um cenário aproveitado, né? Assim, produtivo, não é um espaço degradado, né? Como nós temos aqui em Salvador, que é complicado você. Eu sei que os gestores, não é fácil você. Tem gente ali que tem um terreno, tem uma casa daquela que não quer dar, não quer oferecer, quer esperar que. Quem está hoje comprando os casários são os poderosos estrangeiros que têm, né, condições. Eu acho também até positivo, né?
alguns gringos chegam aí e compram alguns espaços e começam, né? Ali aquele caminho da Rua Chile, para mim, estão transformando ali, virando hotéis, né? Eu acho que o poder, algumas casas, restaurantes ali pelo Santo Antônio, eu acho que esse é o caminho, é melhor do que ficar abandonado, né? Eu acho que esse é... Isso aí. Falando de carnaval, a gente vê que alguns blocos tradicionais, como os Apaches, né, que tem aquela cultura dos blocos indígenas, dos blocos afros, vem tomando, até o próprio samba também da Bahia, tinha o samba junino, né, aí tinha o Batatinha, que você citou aí no circuito, que era um compositor, né, e músico também sensacional, que veio aos poucos deixando de lado. Hoje você ouve assim, vai ter samba junino, mas você fica assim, a nova geração não sabe o que é isso. O senhor que presenciou, o que é que o senhor pode falar a respeito disso? Porque a música carnavalesca, ela é muito ampla, ela tem várias vertentes culturais. Então você trouxe aí, por exemplo, nós temos ainda a cultura europeia, que a gente sabia que era as marchas, as charangas, né? Que era dentro dos clubes, que vem para o chão, para a rua, que são os blocos de sopro e percussão. Então a gente tinha muitos blocos nessa linha. Eu toquei, né, no passado, antes desse movimento do bloco afro, que eu tenho que lembrar que era um bloco de elite, né? Os 3 blocos de elite naquela época chamavam os Internacionais, ali na Palma, os Coruja no Buqueirão e os Lorde no Santo Antônio. Né? Esses 3 blocos era a elite de Salvador, mas tinha um poder aquisitivo de contratar grandes músicos de sopro e de percussão. Então era um duelo esses 3. Né? Os 3 mestres de bateria, Jacó no Internacional, mestre Valdir Lascada nos Coruja e mestre Gilmar nos Lorde. Então quem pagava mais tinha as melhores condições. Então, tanto que essa marca Coruja hoje está, né, de outra linha com Ivete Sangalo, mas isso. Foi uma história, o Internacional virou Inter, mas foram 3 blocos fundamentais na elite do carnaval baiano. Então, para você entender, tem outras vertências no carnaval daquela época, eram muitos grupos percussivos, porque a música baiana, quando eu digo a música baiana, nós estamos falando aqui de movimentos. Ele era uma linha muito de sopro e percussão, muito batuque, né? As vozes era talvez ali no Ijexá, no Afoxé, né? Aí depois que vai surgindo ali a escola de samba com sua limitação em um palco no centro, né, municipal, não era um movimento, né, amplo, era se preparar ali para entrar e tocar. Tornaram muito populares. Você surge 2, 3, aí foi uma gama de blocos indígenas, né? Hoje nós temos ainda em vida a marca Apaches do Tororó e Comanches do Pelô. São os 2 sobreviventes, mas com uma proposta de carnavalesca hoje totalmente diferente. É a marca, mas hoje é um trio, é um abadá. Mas naquela época era fantasia, né? Os Apaches eram um bloco que era semelhante ao que é hoje os Filhos de Gandhi. A massa toda gostava de sair no Gandhi. O Apache era assim. A Apache teve época que foi um bloco que teve um conflito na sociedade do carnaval e não tinha polícia, número de polícia para conter o Apache, né? Porque já tinha, para aquela época, para um carnaval não tinha essa proporção do que é hoje. 3 mil associados, a gente não tinha 3 mil polícia para tomar conta do carnaval. Imagine para cercar o Apache, né? Mas assim, esses blocos foram fundamentais, né? E aí depois vem, né, as influências também das manifestações fora do carnaval, que isso é legal, que a gente sempre foi carnaval, que é as festas populares, né? Que surgiu os sambas, né, de rodas nas festas populares, que é isso que é importante, os sambas, né, né, de rua, porque as vertentes do samba é muito ampla, mas naquela época esse samba de raízes, esse samba de chão, os samba de manifestações populares, né? E o que é que acontece? Ali na festa da Conceição, que foi agora recente, né, que perdeu muito, né? Eu fui de uma fase que eu encontrava aquela festa da Conceição, depois da missa ali, barracas, né? Barraca de Juvenal, de Fialuna foi destacado e outros. Tinha palco, tinha trio.
e perdeu essa essência, né, na festa de Largo da Conceição. Por incrível que pareça, uma que não, praticamente não existia no meu contexto de vida, eu tenho que ressaltar, a festa de Santa Bárbara, ela cresce porque ela toma o Pelourinho todo hoje, e a festa da Conceição perde, né? Você não vê mais essa mesma proporção nas festas de Largo. Então o que é que acontece? Aquelas barracas tinha muitos sambas, né? Samba duros, samba, a gente chamava de samba duro, né? O samba de roda era essa linha. E aí o que é que acontece? Quando começa a chegar o período junino, a gente consegue também repetir os mesmos movimentos dessas festas populares. Porque São João, em Salvador, ele não tem essa tradição de fogueira, de bomba, de trio nordestino chamado, né, o trio pé de serra. Isso tudo é cultura. Quem poderia viajar para o interior ia curtir o verdadeiro São João, desfrutar. E quem ficava em Salvador não tinha opção. Aqui o máximo que tinha são esses shows de artistas, né, o mercado, né, dos empresários botar ali parque de exposição, um show junino com alguns artistas. Então o que é que acontece? As nossas comunidades procurou ter opções. Aí começaram a repetir o que a gente fazia nas festas populares, que eram os sambas de rodas, os sambaduros. E aí que vem a sequência de anos, todo São João fazendo, aí que vem também esse título ser chamado de samba junino. Né? O samba, esse samba duro de manifestações populares, ele se tornou um samba junino que cresceu muito, né? O Gen Velho foi muito influente, ainda estão lá nessa luta, Jorjão Babafé com uma referência, né? Ninha fez desse projeto, né? Tatal, né? Muitos músicos vieram dessa linha aí e se tornou, né, hoje patrimônio, né, acho que material, né, municipal. Que bom que o samba junino chegou a esse caminho, e foi aí que as pessoas precisam entender. Tem muitas pessoas que ainda talvez não conhecem. Foi daí que houve a influência de Carlinhos Brau fazer esse resgate desse instrumento totalmente baiano, né, criado aqui em Salvador, que é o timbal, né, um instrumento totalmente baiano, e alavancou com esse movimento chamado Timbaleiros, né, aí que surge esse movimento com grandes músicos nas festas de Largo, né, resgatou ali Fialuna, que andava com seu atabaque alto ali na barraca de Juvenal. A gente fez um movimento de... Eu fui um dos contribuintes desse movimento, né? A gente tem que falar muito dessa sequência do que Brau construiu com a timbalada, mas esse movimento ele foi feito com diversos músicos, né? Do cenário percussionista de estúdios, os grandes músicos, mas também com a galera de chão. Naquela época tinha Carlinhos Brau, Voltinho, Bajara, Wilson Café, né? Meia-Noite, todo mundo aí, Tony Mola, Carlinhos, Voltinho Cruz, todo mundo foi para essa, né, nessa manifestação que nasce ali de um movimento de festa de Largo, mas depois Brau teve a capacidade de percepção de unir tudo aquilo ali, de unir e fazer um movimento musical que deu no que deu, né, a timbalada. E a timbalada também já dá isso que é importante. A timbalada também traz outras vertências também, outras influências, né? Ali surgiu, depois da timbalada, Voltinho Cruz vai pro Pelourinho criar a levada do Pelô, né? Finado Bastola vai ali pra Orla Boca do Rio criar marreta. Então foram surgindo outras vertências também do movimento do timbal, né? Mas a gente fala hoje muito da timbalada, mas é um movimento de timbal que tomou um caminho mais importante até para a própria música percussiva, né, da Bahia, né? Entendi. Mas só agora, para finalizar nossas perguntas, qual o seu conselho para as novas gerações, né, de percussionistas e também para a galera que está no cenário musical baiano e em relação à música orgânica e à música ancestral da gente, que é o samba reggae, né, e aí as músicas afros também? O que é mais importante para a gente falar um pouco dessa percussão é a gente entender que esse legado ele tem uma influência muito da nossa ancestralidade africana, mas a percussão na Bahia e no Brasil, ela chega a ficar
esquecida, né, no cenário musical. O que era o cenário da música brasileira? Era chamada música orquestrada, o próprio influência da música MPB era um baterista, guitarra, teclado e baixo. Você não via percussão na música brasileira, não tinha. Música percussiva, ela era lá dentro do terreiro, dentro, né, das nossas manifestações, né, nos carnavais, esse batuque que a gente acabou de falar sempre nessa nossa história, não tinha essa influência da percussão na música brasileira. Então, ela foi chegando, né, devagar. Claro que a bateria foi uma criatividade de um percussionista, né? Foi lá internacionalmente, americanizado, que ele capta aquela sequência de instrumentos e forma uma bateria. E a música baiana, quando ela começa a ter esse boom, que a gente tem outras gerações, tropicalismo, o trio eletrizante, a coisa dos frevos ali, os percussionistas laterais, um prato, um bumbo, e o instrumental aqui, as guitarras em cima, era essa linha, já foi bom caminho. E mais a percussão do chão, ela modificou a música baiana e brasileira. Porque quem já era percussionista, eu não posso falar tanto com esses conhecimento, mas na minha época que eu era de chão, a gente olhava aqueles percussionistas, a influência da percussão na Bahia era cubana ou do candomblé. O cara que era percussionista na Bahia, aqui, ele tinha que ter uma influência no candomblé e tinha que ter uma influência cubana. Estudar ali conga, né, bongô, timbales, né, era isso que era percussão, né? Apesar que, quando eu digo da influência do candomblé, mas você não podia botar isso no palco, você não podia botar um atabaque. Que tinha um preconceito muito grande. Tinha um preconceito muito grande, perfeito. Então, eu preciso dizer que esse tambor de chão, que é chamado contemporâneo, esse tambor que a gente chama de profano, que é o zinco, é a pele sintética, é os surdos, é o ripi, que é o timbal e a caixa, ele foi pro palco, dar mercado ao mundo, né? O timbal, como eu falei. Então, assim, esse tambor que era de chão, quando nós, ali no Olodum, o Ileaê também começa a fazer espetáculos com aquilo que era o do carnaval, a gente começou a perceber que todo mundo veio beber na fonte. O Axé Music fazia a música baiana do bloco afro, por exemplo. O que era o Axé Music? Cantar Faraó, que era cantada nos tambores do Olodum, mas com uma bateria eletrônica. Né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Como era que eles repetiam essa música do bloco afro? Com a bateria eletrônica. Né? Então, eles começaram a repetir o tambor com a bateria eletrônica, até a gente tomar, né? Não vou dizer tomar no sentido de oportunizar esses tambores também. Aí os artistas começaram a perceber que tinha necessidade de ver. O primeiro disco da banda Mel tem os fundos percussivos do Olodum. O primeiro disco da banda Reflexo tem um fundo percussivo do Olodum, né? Entendeu? Então, eu vou pular aqui um pouco do raciocínio, mas assim, Jackson sai do Olodum, do bloco afro, e cria o primeiro grupo de percussão fora de um contexto de bloco afro. Aqui só existia os tambores dentro do Ileaê, do Olodum, do Malê, Araqueto, Muzenza. Então, quando o Jackson sai do Olodum, eu sou a primeira pessoa a criar um grupo de 8, 9 componentes fazendo o samba reggae, que não era o Olodum, mas era samba reggae dentro de um grupo percussivo. Então, esse grupo criou uma possibilidade, que aí a gente vai entender que é uma forma também de competitividade e rivalidade, no sentido, se eu não posso levar o Olodum, eu posso levar o Raízes, né, para um projeto. Então, a banda Rede Pelô contribuiu muito com essas bandas de axé music. Todas elas, que você pensar, a gente fez fundo percussivo ali, baiano de tênis, ali com chiclete com banana, festa do Raio do Pelô, Netinho, Raio do Pelô, banda Mel, Raio do Pelô. Tanto que teve um início, uma história muito bacana, que foi um cenário muito importante, que Gal Costa grava o disco Gal Plural, né, Ladeira do Pelô,
o negro segura a cabeça do Muzenza, que começa na casa de show do Palace em São Paulo 3 meses com o Olodum, mas depois o Olodum no critério de discussão, né, de contrato, não aceitou, as pessoas lembraram do Raiz. O Raiz do Pelô, já foram do Olodum, faz o samba reggae semelhante, aí levaram a gente aceitou, a gente ficou 3 meses no Canecão. Depois desses 3 meses tocamos em todas as capitais do Brasil e fomos para 5 países fazendo samba reggae com Gal Costa. Então assim, e ali foi uma escola para mim e é para esse futuro que você faz a pergunta. Eu aprendi dentro do teatro que tambor de rua não é o tambor de palco. Agressividade. Então Gal Costa ela não cantava igual uma Margarete, nem uma Márcia Short, nem uma Ivete, que canta já com a essência das vozes em cima do tambor. Gal, ela tinha que ouvir o maestro ali, Carlos Bastos no piano, Cezanne. Então, a nossa presença dentro do show de Gal Costa não poderia ser agressivo, né? Era um samba reggae, né? Estética, uma estética bacana da ideia. E ali eu aprendi muito, porque a gente sabe que o tambor hoje ele é agressivo, muito jovem. Se você não passar isso para essa nova geração, que ele tem que entender, ele tocar o autodomínio, né? O controle desse instrumento, que ele não é só zoadeiro, como todo mundo chama, né? Tocar tambor, principalmente eu tenho que respeitar essa evolução, como a gente está falando muito da sonoridade dos instrumentos, do eletrônico com harmônico, mas assim, essa necessidade das peles hoje sintéticas, do zinco, do alumínio, quando a gente perde o couro e a madeira, né? Quando a gente perde o couro e a madeira, a gente tem que entender que a gente está perdendo porque é a necessidade da natureza, né? Os Grand Prix, as pessoas que lutam contra o desmatamento, né, tanto da pele do animal como também da madeira, aí você percebe que também nós sofremos na cultura dos recursos da evolução. Eu fui de um tempo que tocava tambor de couro, choveu, acabou o carnaval para todo mundo, né? Porque uma bateria de mais de 100 homens, como eu falei no Centro dos Lordes, instrumentos de couro, choveu, aquela banda não toca mais. Então, por que surgiu essa pele sintética? Pela essa necessidade. Eu fui num tempo que as baquetas de surdo eram feitas de cabo de vassoura. Ela pega no aro, quebra. Hoje já fazemos com esse zinco, né, esse alumínio, né? A baqueta de vime que Neguinho evoluiu, se quebrava muito, ele comprava quilos, né, toda hora. E hoje a gente usa já essa sintética chamada, né, que é mais resistente. Então, é a necessidade. Então, se hoje o tambor é alumínio, se a pele é sintética, foi uma necessidade. E aí é onde a gente começa, né, você entender a diferença das duas culturas da percussão, a profana e a, como se diz? A sagrada. A sagrada, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de sagrada, a gente sempre tem, existe ali ferro, couro e madeira, né? E hoje, e essa contemporânea que a gente fala profana, já é tudo isso aí que a gente vai desenvolvendo, né? Alumínio, na construção. Eu fui de um tempo que tambores era zinco, era do tamanho de um tonel. Hoje, pelo social, uma criança precisa de um tambor quase do tamanho de um balde de lixo, né? Umas latinhas, parecendo as latas também de manteiga, porque é necessário essa juventude não tocar o mesmo do adulto, que eu passei por isso com os garotos, a gente tocar, meninos tocando nos tambores dos adultos, né? Se você olhar o CUT, né, alguns vídeos que tem aí do passado dentro do Lula, você vai ver os meninos tocando os tambores do tamanho de um tonel. Dificuldade até de segurar o tambor. Dificuldade, exatamente. Então, essa evolução se fez necessária, mas também nós temos que ter muito cuidado, né, de evoluir sem deixar as nossas raízes. As nossas raízes, né? Porque é como eu falo, a música ela tem o ouvir e o olhar, né? Olhar é uma forma e ouvir é outra. Então, quando a gente fala muito dessa evolução, para a gente ouvir, tudo bem, mas quando a gente olha, a gente sente falta, né? É mais ou menos isso, né? O senhor falou uma frase também que eu achei bacana esses dias, uma palestra que você teve, acho que foi no Fundac, né? Você Fundac. Falou que a gente pode estar privado, né, de movimentação, de espaço, mas a mente da gente está sempre disposta a receber ou fazer com que a gente aprenda mais. Perfeito.
você puxou esse assunto, porque muitas pessoas na sociedade vê falando de Mestre Jackson, um cara que teve uma história muito legal na música baiana, ainda tem, mas hoje eu, respondendo as curiosidades do público, dos ouvintes, dos seguidores, dos admiradores do nosso trabalho, porque Mestre Jackson não está aí atuando, não está em nenhum projeto. Hoje eu sou funcionário público, professor e educador musical, graças a Deus, é uma coisa que eu saio dos palcos e o Olodum me deu essa régua e compasso. Eu começo a ser educador muito cedo, porque assim, o Olodum foi o pontapé inicial de projetos sociais. Não existia, né, como eu acabei de falar nas minhas histórias, que não tinha legados sociais para jovens, principalmente ali no centro histórico. Então, o Olodum cria um projeto pedagógico, social, chamado Rufar dos Tambores, e me convida, né? Era eu e Neguinho do Samba, claro, mas Neguinho do Samba ele tinha o compromisso artístico, né? Das viagens, do show, estava mais representativo nessa linha do Olodum, e me convidam, eu como era o segundo regente, para ser o professor da banda mirim do Olodum. Então eu começo a trabalhar aquelas crianças dali, que hoje alguns já estão aí no mercado há muito tempo, profissionais. O próprio Márcio Brasil, que toca com Ivete Sangalo, foi um aluno meu na banda mirim. Que bacana. Né? Eu cito ele porque tem outros e outros, mas assim, foi uma referência importante essa banda mirim, que me abriu também a minha possibilidade, quando eu deixo esse mercado, se tornar um educador musical, e fui convidado em 1996 para ser educador numa instituição chamada Fundação da Criança e do Adolescente, que é uma instituição que trata com jovens de privação de liberdade, né? O menor infrator, né? Então eu transformo vida nesses 25 anos de trabalho que eu estou lá. Bacana. Eu já estou há 25 anos, perto de se aposentar da instituição, mas não da vida educativa nem não da música. Então o que é que acontece? Você me pegou essa entrevista recente, essa palestra, que eu falo isso. Nós estamos privados de liberdade, mas não estamos privados de aprendizado. Por que eu falo isso? Porque esses jovens que estão privados, ele cometeu um ato infracional, mas lá ele tem tudo que se faz necessário da sociedade. Ele tem escola fundamental, né, o médio, tem os cursos de formar, profissionalizante, para tudo. Tem arte como música, teatro, instrumentos de sopro, de cordas, tem atendimentos psicológico, pedagógico, tem tudo dentro da sociedade. Então eu, como estava palestrando, falando da minha linguagem, eu entendo que às vezes essa linha operacional da medida socioeducativa, entender que aquele garoto que ele está numa medida socioeducativa, ele pode ficar melhor do que os que estão aqui na sociedade. Porque quando você investe num aprendizado do que ele quer, enquanto ele está privado, ele pode ficar muito melhor do que um jovem que você oferece aqui fora. Porque, por exemplo, olha o contexto. Eu tenho dois jovens, um na sociedade e um na privação. O da sociedade, não tenho ele todo dia, ele não vai estar com aquela ferramenta constante. Ele, hoje eu vou namorar, hoje eu vou numa praia, hoje eu vou correr atrás de outras necessidades. E esse menino privado, se ele fica ali 1 ano, 2 ou 3 anos, você investe nesse aprendizado, ele sai melhor do que esse da sociedade. Com certeza. Com certeza. Se querer, ele sai melhor. Porque ali ele está concentrado só na medida e estudar o que ele quer. Então foi essa comparação que você captou aí, né? Nós não estamos privados de aprendizado constante, como eu, Mestre Jackson, estou aprendendo cada dia, sempre aprendendo. Estou aqui cada vez mais nesse bate-papo também, aprendendo um pouco, né? E a gente fala aqui com um pouco de espontaneidade, né? A gente não somos cientistas, não somos técnicos da nossa área da música, mas é uma vivência, né? Que cada dia mais que a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo. E estamos aqui para contribuir também, para polemizar também, né? A gente entende que temos que ter cuidado com essa finalização da sua pergunta. Temos que ter cuidado com os futuros, né, da música. Quando eu digo futuro, é não a composição que a gente usa muito, denegrindo a imagem da mulher nesses pagodões, com todo respeito, o ritmo, como eu sou fã do pagode, mas não sou fã dessas letras que de repente... Das composições, mas a gente tem que respeitar a liberdade de expressão, os raps, os proibidões, mas nós temos as nossas origens, nós temos muitas coisas ricas da nossa cultura que não podemos deixar de ser cantada, de
de repetir. Eu acredito muito no ciclo da vida, né? A beleza, muitas né? coisas que passaram, ela pode dar um reverter e a gente voltar a resgatar muitas coisas aí novamente, né? Com e o Mestre certeza. Jacques está aqui, né, com muita coisa na gaveta, como se diz também, né? Não estou aposentado da minha Igual um criatividade, canivete da minha suíço, arte, não, cheio né? de ferramenta. Se um dia me der oportunidade, a gente bota para fora aí. Aí eu faço alguns projetos. Agora mesmo, em janeiro, final de janeiro para início de fevereiro, eu vou participar de um workshop com muitos europeus que vêm para aqui, para Salvador. Eu vou dar aula até acho que no Vila do Atlântico, né? É um percussivo aí, interessante. Também abriu, estou indo em Madrid fazer outro. Então, assim, essa percussão, ela tomou um rumo mundial muito grande e as pessoas, o estrangeiro, estão gostando muito dessa percussão, dando mercado a vários mestres, né? Vários regentes que estão aí, tanto do Lodum, do Ilê aí, da Timbalada, do Museu, da Didá, são cidadãos que precisam, né? Mas a gente está faltando um pouco mais de, eu não posso dizer a palavra união, mas a gente está junto para discutir esse futuro. Não é simplesmente ganhar aquele cachê e daqui um dia essa pessoa que ganhou, que lhe pagou esse cachê, não lhe chama mais, né? Porque aprendeu e já se considera um mestre, né? Mestre Jacques me ensinou, eu não preciso mais dele. Não é assim. Tem que ter um respeito, que ter, né, uma estrutura de humildade, né? E dizer, não, esse legado aqui a gente tem que estar sempre trazendo essa bandeira, trocando, né, avaliando esse tambor no mundo afora aí que está, né, cada vez mais tomando lá fora conta. O pessoal valoriza muito, eu vejo muito isso. O próprio Japa, que tocava com Baiana System, tá em Portugal, Japa, ele se mandou para fora e tá um sucesso, né? Lá fora o pessoal valoriza muito o trabalho dele. Ele toca sozinho, né? Perfeito. Que foi aquela questão que você falou, do percussionista que se arrisca na carreira solo. E ele foi um dos caras que, graças a Deus, deu tudo certo. E ele segue o rumo dele, segue o caminho dele. E isso é muito bacana. Exatamente. Só para pegar aí a sua finalização da sua fala, nós precisamos de novos criativos, novos, né? Novos Neguinho do Samba, novos Mestre Prego, novos Mestres Jacques, novos Carlinhos Braus. Quer dizer, a gente não pode ficar repetitivo nem técnico, precisa explorar essas novas gerações, trazer. Existe hoje. Exato, no mercado, acho que o mercado é esse, né? Nós temos que trazer essa nova geração. Então, assim, esse movimento mesmo aí desse pagode é uma evolução, a gente não pode esquecer esse movimento desse pagode hoje aí, arrastado eletrônico, que é uma nova realidade da música baiana mesmo, né? Esse é o caminho, não podemos deixar, né? É isso aí. Mestre, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui hoje com a gente, tá? Foi muito produtivo. Queria agradecer também a todos os envolvidos, a Iago, aos meninos também da turma. Ao pessoal do Senac por disponibilizar esse espaço para que a gente tivesse bate-papo, e é isso aí. Como a gente disse que aqui a nossa voz é a sua voz, né? E a ideia desse podcast é justamente essa. Obrigado, e me sinto já honrado por ser o primeiro, né? O primeiro degrau aí de por muitos, abrir, né? Abrir, eu espero aí, né? A gente contribuiu aí um pouco, né? E bola para frente aí. E movimento percussivo na Bahia não pode ser esquecido e cada vez mais crescer e evoluir, né? No respeito também, nas condições dessa turma que faz essa história da música baiana, né? Obrigadão, mestre. Bacana. Valeu. Beleza.